Oi, tudo bem? Recentemente eu estava conversando com um amigo meu quando ele me chamou para jogarmos FNAF Doom. É um jogo terceira pessoa que se passa dentro do restaurante do FNAF. As suas mecânicas são similares às do FNAF, porém com a diferença que você joga em terceira pessoa e pode vagar pelo restaurante. Além, é claro, do modo multiplayer, que traz muita diversão para dentro do jogo. Enquanto eu jogava com meu amigo, surgiu a seguinte ideia na minha cabeça: recriar o FNAF. Pegando o jogo original como base, passei a recriá-lo, porém colocando alguns elementos no mínimo peculiares. Calma que eu já vou te mostrar. Mas antes de eu te mostrar como é que foi o processo de criação desse jogo, eu queria pedir para você deixar o like, pois deu um trabalhinho montar esse jogo e fazia muito tempo que eu não programava um. Também queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos e ainda ajuda o canal a chegar em mais e mais pessoas. Já deixou o like, se inscreveu certinho aí, ativou o sininho? Então ótimo. Bora continuar então. Primeiramente, eu precisava escolher uma engine para poder desenvolver o jogo. Até pensei em utilizar Unreal, mas precisava primeiro aprender a utilizá-la. Então acabei escolhendo a Unity, a qual possui uma maior afinidade. Mas por sinal, me diz aí, você gostaria de ver um jogo que eu criaria enquanto aprendo Unreal? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu estarei lendo todos eles. Mas bem, prosseguindo. Com o projeto criado, comecei a buscar modelos gratuitos pela internet, afinal daria um trabalhão modelar tudo do zero. E eu até achei na internet alguns animatronics para download, porém o lado ruim é que eles não possuem esqueleto, e muito menos animações já prontas. Então rapidamente eu fui pro Mixamo. O Mixamo é um site que te permite subir modelos e inserir de modo fácil esqueletos a eles, além de permitir que você os anime com várias animações que eles disponibilizam. É simplesmente uma ferramenta sensacional e completinha. E foi lá também que eu comecei a pensar no que eu poderia colocar para dar um diferencial no meu jogo, algo que não fosse igual ao original. Então eu acabei aprontando isso daqui. Ah, vai, até que ficou legal. Após colocar algumas animações para dar um diferencial no jogo, comecei a arrumar o cenário, pois ele não possuía algumas texturas. Então gastei alguns minutos montando os posters, porém desenhar não é lá o meu forte. Mas vai, acho que dá pra usar isso aí. Criei alguns materiais para que pudesse aplicar a textura dos posters dentro do cenário. Mas mesmo colocando os posters ficou meio monótono no ambiente, então resolvi adicionar alguns easter eggs para deixar mais divertido. Como por exemplo aquele Freddy lá que eu montei no Mixamo. Eu deixei ele ali no cantinho, mas eu não queria que o jogador soubesse dele ainda. Então eu criei um sisteminha para que o player pudesse coletar o lixo da mesa. Assim o Freddy apareceria. Para desenvolver essa parte, foi algo novo para mim. Eu criei um script que basicamente fazia raycast toda vez que o player clicava. E esse raycast basicamente ele verificava se o player clicou em alguma coisa. E aí para não ter que ficar fazendo várias verificações, eu criei um Clickable Object, que é uma interface que basicamente tem a função click. Assim, quando houver uma colisão com o mouse, o meu script só vai verificar se é desse tipo e aí chamar a função click. E assim fica super fácil fazer qualquer coisa com interação, porque é só implementar essa interface iClickableObject e chamar a função click. E foi exatamente o que eu fiz, criei um script lá que vai verificar se toda a mesa está limpa e fazer o Fred super feliz aparecer. Até que ficou fofinho. Também coloquei outros easter eggs espalhados pelo mapa para ficar mais divertido, mas vocês vão ver na gameplay do jogo. Essa gameplay eu vou colocar uns pedaços delas aqui no vídeo para vocês verem como ficou o resultado final, mas ela inteira eu vou deixar lá no meu canal secundário, que eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição, que vai servir de canal para eu upar algumas gameplays que eu for fazer e assim deixar mais organizado esse meu canal aqui principal. Eu não podia deixar aquele mouse padrão ficar ali dentro do jogo. Estava muito estranho, ele não se encaixava com o ambiente. Então eu baixei um pacote de cursores gratuitos da Unity. E aí foi bem simples fazer a substituição do cursor. Agora sim, ficou um pouquinho melhor. Após ter feito isso, eu precisava começar a montar as mecânicas do jogo. Parando para pensar, as principais mecânicas do FNAF são as câmeras, a movimentação do player, os animatronics e a abertura e fechamento de portas. Sendo assim, eu optei por começar pela mecânica de movimentação do jogador, que de longe seria a parte mais fácil desse projeto. Eu apenas criei um script com o nome player, e nele eu adicionei alguns comandos que basicamente permitiam o uso do player do A e do D, ou as setinhas do teclado, para que assim fosse possível ele se mover na horizontal. Nessa parte o que mais acabou dando trabalho foi acertar o valor de velocidade do player, para não ficar nem muito rápido nem muito lento. Assim já estava feita a parte de movimentação do player, super simples. Assim como também foi achar o valor das câmeras, que acabou sendo meu próximo passo. Para elas eu pensei em criar câmeras em vários lugares no mapa, mas isso pesaria muito no game.
Então, para criar uma câmera, eu basicamente criei um objeto em branco, adicionei o componente de câmera nele, ajustei a posição e a rotação que eu queria, e assim eu só precisava teleportar a câmera com a rotação e posição desse componente, que estaria teoricamente ok. E aí criei um script que ia fazer a movimentação horizontal da câmera, que também ficou um pouquinho complicado de achar uma velocidade bacana, mas depois de alguns testes acabei acertando. Agora com a câmera pronta eu precisava de um jeito para que o player pudesse olhar essas câmeras. Então eu fiz para que quando o player clicasse na tecla E, ele abrisse uma tela com um menu para que ele pudesse navegar entre as câmeras. Também coloquei uma variável que armazena a última câmera acessada. Assim, toda vez que a telinha for aberta, ele vai voltar para aquela câmera. Agora já temos a movimentação do player e sistemas de câmeras pronto. Então em seguida eu resolvi montar o sistema de fechamento de portas. E isso foi bem simples. Basicamente criei uma função que é chamada quando se clica no botão, e ele vai verificar se a porta está aberta ou fechada, e realizar ou o fechamento ou a abertura dela de acordo com isso. No primeiro momento eu acabei criando 2 botões, mas depois quando eu fui fazer a parte da iluminação percebi que eu precisava apenas de um, pois o outro funcionava como liga e desliga da luz. Também coloquei uma luzinha para você saber se está ativo ou não a porta. Ou melhor, esse cubo que eu só estiquei para parecer uma porta de ferro. A movimentação dela funcionava de forma muito similar das câmeras. Passado um valor de altura máxima que ela poderia subir, também servia para a altura que ela deveria descer. Assim bastou eu conectar o botão com uma função que verifica se a porta está aberta ou fechada e realizar esse movimento da porta. E para ficar mais legal e imersivo na gameplay, eu adicionei aquele sonzinho de porta abrindo e fechando que tem no jogo original. Agora que eu já tinha pronto a parte das mecânicas do player, parti para desenvolver a movimentação dos animatrônicos. Porém teve um probleminha no meio disso. O problema era que eu não tinha ideia de como fazer isso. Eu não tinha muita ideia de como eu ia fazer esse sistema, então eu criei um bem basicão. Ele vai funcionar basicamente igual à câmera. Criei alguns objetos, posicionei e rotacionei, e os animatronics, de acordo para onde eles vão se teleportar para esses objetos. Assim eu deixo eles rotacionados e posicionados onde eu quero que os animatronics apareçam. E para fazer o sistema de movimentação, eu basicamente criei um timer, e esse timer ele vai receber um valor aleatório. Esse valor aleatório, quando atinge 0, faz o animatronic passar para o próximo lugar, e depois ele pega um outro valor aleatório. Porém, se não houver um próximo lugar para ele se movimentar e a porta estiver aberta... Desculpe por isso, mas eu não resisti. A parte do jumpscare foi de longe a que mais me deu trabalho. Eu estava tentando primeiro fazer uma animação no Blender, mas não estava dando certo, então acabei desistindo de fazer o meu próprio jumpscare. Então quando fosse para ocorrer o jumpscare, tocava o vídeo do jumpscare do jogo original. E essa parte também me rendeu uns probleminhas, principalmente com o tamanho que seria o jumpscare e fazer ele acontecer propriamente. Mas depois de um tempo pesquisando, consegui arrumar isso. Com quase tudo pronto, restava apenas os ajustes finais. Mas antes disso, eu resolvi colocar mais alguns easter eggs para ficar mais divertido o jogo. Como por exemplo, a Chica pegando a pizza, o Fox dançando, entre outros. E dentre esses que eu adicionei, eu coloquei algo que conseguiria invocar aquele ser que aparece no FNAF, que simplesmente crasha o jogo, o Golden Freddy. Mas essa parte do vídeo eu vou deixar para que vocês vejam depois, quando tudo estiver pronto. E se você chegou até aqui, isso quer dizer que você está curtindo esse vídeo. Então eu gostaria de pedir que você se inscrevesse e deixasse aqui nos comentários outros possíveis jogos que eu posso estar recriando, ou outras coisas que eu posso programar no geral. Então, sem mais delongas, vamos prosseguir. Com todas as mecânicas prontas, eu precisava adicionar agora o sistema mais importante do jogo, que é a bateria. A bateria vai se esgotando ao longo do jogo, e varia a velocidade que ela se esgota de acordo com o número de portas que você tem fechado, lâmpadas acesas e se você está ou não utilizando o seu tabletzinho. Para isso eu criei um controller simples que basicamente vai reduzir a bateria e verificar o que está ou não ativo. Também criei um sistema de timer para que fosse possível ganhar o jogo. E também criei um menuzinho e uma tela com o relógio trocando de 5 para 6 da manhã. Com tudo isso finalizado, agora só faltava uma coisa: o jumpscare do Freddy quando acabar a energia. Mas essa parte, bom, vocês vão ver. Assim, após alguns testes de velocidade, etc, estava pronto o meu jogo do FNAF. Agora com o jogo finalizado, só me faltava exportar ele e enviar para alguma pessoa para que ela pudesse testar ele. Uma palha. Tá com som. Tem um monte de easter egg pelo mapa. Ah, E você o, tinha que ter Cuidado cuidado assim. pô. o E tem câmera. O Bruno já saiu. No cantinho da mesa. Ninguém percebe, é um negocinho bem... Ninguém- É muito percebendo. Pô, se você abre a porta dá pra ver só um pedacinho da mão dele. Boca desse maluco. Nem quero. O jogo não quero achou, hein, Luiz?
É muito bom. Nossa, meu Deus, muito alto. Muito alto ali. Falta espaço pra calar a boca do velho. Eu não câmera. Ah não, o cara que ele conseguiu querer. A Tica, do outro lado. Agora clica no narizinho dele. Encheu a transição, velho. Aí, vai acabar a energia. Olha o Freddy, olha o Freddy. O cara tá nem aí pro Freddy. É, então. Freddy nadando no ar. Oxi! Ah, é muito Oxi. bom essa parte, velho. Ele tá nadando no ar. Uhum. Não, só que é pior, eu tava testando quando isso, por uma noite, né? Espaço calo, cara. Rapaz, eu cliquei aqui e fiz alguma coisa. Você comeu o boninho. Tá de novo? Mas... Caralho, eu tomei um susto aqui na real, velho. Oi? O senhor tá bom? Porra é essa? Tem um ETzinho aqui? É o Puppet, cara. Ah... Ai, Luiz. Agradeço muito você que chegou até aqui e gostaria de te pedir para que você deixasse nos comentários se você curtiu ou não esse formato de vídeo. E também queria pedir para você se inscrever aqui e deixar o like para você não perder nenhum vídeo como esse e outros que estão por vir. É isso. Até a próxima.